Olá a todos, sejam bem-vindos a Business and Legal Talks, o seu programa favorito para aceder à informação de interesse empresarial em Moçambique. Trazemos para si informação sobre o ambiente de negócios em Moçambique, oportunidades de negócios e legislação econômica que regula o exercício da atividade empresarial em Moçambique. Para esta edição, como não poderia falhar, trazemos uma pessoa bastante prestigiada e sobejamente conhecida no mundo dos negócios em Moçambique. Dr. Caldeira, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio da Business and Legal Talks. O que é que para si significa o acesso à informação para o empresário? Muito obrigado. Acho que é essencial para qualquer empresário ter acesso à informação. Mas, para além da informação que é divulgada, e há muita, é necessário que essa informação seja tratada. E esta plataforma consegue trazer essa informação, mas as outras plataformas que são usadas pela Business and Legal são também relevantes e também permitem que, com todas estas plataformas, seja possível os empresários influenciarem as políticas públicas. Isto acho que é uma boa iniciativa que deve continuar. Exatamente. Nos últimos 5 anos eu tenho andado muito pelas províncias do país e tenho notado que quanto mais caminhamos para a periferia das grandes capitais urbanas, as assimetrias de informação são mais notáveis. Os empresários não acompanham o dia a dia das oportunidades que são disponibilizadas, quer em grandes projetos que são desenvolvidos a nível do país, ou outras iniciativas poderiam ser úteis para estes empresários. Como é que a Business and Legal poderá cobrir ou tentar dar resposta a essas assimetrias de informação? Pois, para além desta plataforma e as outras que são típicas da Business and Legal, naturalmente que pode-se usar outros mecanismos. Lembro-me que no seminário que foi realizado na província de Sofala, um dos aspectos que foi discutido e que foi muito bem aceito foi estender iniciativas também para nível dos distritos, para que as pessoas, mesmo aqueles que não têm a possibilidade de ler a revista, ter acesso a algumas das plataformas, pelo menos têm fisicamente e com proximidade a discussão destes aspectos. E a discussão é com análise, com sugestões e com propostas para que aquilo que, do seu ponto de vista legal, não está muito claro, não está muito correto, possa servir para que o nosso governo faça as necessárias correções. Daí que isso seja importante. E a revista, pelo menos, chega a todas as províncias neste momento? Exatamente, não tenho a certeza que chegue a todas as províncias, mas pelo menos as outras plataformas podem servir também de alavanca para que isso aconteça. Então, deve-se encorajar para que também se usem todas estas plataformas em conjunto e consoante as situações concretas de cada província, para que as pessoas tenham acesso a isto que é extremamente importante para o empresariado poder tomar decisões de negócios, ter acesso a financiamentos, conhecer o seu quadro legal, conhecer as alterações que são feitas e evitar que a situação de grande dispersão que existe a legislação. Hoje este é o problema, há grande dispersão, nem todas as pessoas têm acesso aos boletins da República, nem toda a gente tem acesso a isso. Esta grande dispersão pode ser melhor tratada se houver instrumentos desta natureza, como a Business and Legal Talks, a revista Business and Legal e os eventos que estão por detrás de toda esta iniciativa. Dr. Caldeira, atualmente o nosso setor privado tem reclamado a questão do período em que é auscultado quando se tem que aprovar uma determinada legislação. É um desafio muito grande o setor privado ter que responder, portanto, à proposta que se lhe é apresentada em curto espaço de tempo. Sei que é uma lei de participação pública que se discute, portanto, há vários anos, mas que até hoje ainda não foi aprovada. Pode dizer-nos como como isto decorria no período em que se inicia o processo de liberação econômica? Havia mais abertura para receber aquilo que são as propostas do setor privado?
era dado o tempo que se considerasse necessário para que este setor privado fosse ouvido. Pode, por favor, partilhar a sua experiência em relação a este ponto? Durante o período pós, vamos dizer, processo de reabilitação económica, durante esse período havia um processo de auscultação, mas era de uma maneira mais ou menos aleatória. As instituições do Estado decidiam a quem queriam consultar. Este processo foi melhorando, quer o Parlamento, quer o Governo, passaram a consultar mais regularmente e a escolher melhor os atores relevantes para a consulta, mas muito resultado daquilo que foi a pressão dos compromissos internacionais. Por exemplo, havia financiamentos de determinada instituição internacional para a reforma legislativa e uma das condições desse financiamento é que houvesse uma consulta o mais ampla possível. Isso era feito. Mas, normalmente, não eram dados os prazos que eram necessários para que os empresários realmente tivessem a participação desejada. E algumas vezes notava-se que o prazo era tão curto que era simplesmente para responder àquilo que era a demanda do compromisso internacional, para dizer lá que a consulta foi efetuada. Daí que os empresários tenham proposto ao Governo, e depois para levar ao Parlamento, que fosse aprovada uma lei de participação pública nos processos legislativos, à semelhança do que existe nos outros países. E esta lei, basicamente, o que iria fazer era estabelecer como são esses mecanismos de auscultação, quais os meios a usar, portanto, os meios mais modernos, os jornais, os prazos mínimos para essa auscultação e também, por exemplo, o que seria ou quais seriam as consequências se, por exemplo, alguma proposta destas não fosse acolhida. Hoje, os empresários propõem que haja determinada alteração à proposta legislativa e o Estado pode pura e simplesmente ignorar. Sim. Ignorar. Sim. E não sabe porquê, quando até a proposta era bastante relevante. Então, nessa lei, obrigar-se-ia ao Estado ou à entidade que teve a iniciativa de explicar porque é que não acolheu. Claro que pode sempre estabelecer exceções. Há determinada legislação que exige um sigilo muito grande, mas essas exceções da consulta e dos prazos, ou, por exemplo, matéria muito urgente, essas exceções teriam que estar na própria lei. De outra maneira, tem que seguir todo este mecanismo. E se não fosse seguido, quais eram as consequências? Seria a invalidade de todo o processo. Daí que os empresários devem continuar a insistir para que esta proposta de pacote legislativo seja aprovada pelo Governo. E surge-me aqui, portanto, olhando para este período de transição, Dr. Caldeira, lembra-se dos principais instrumentos legais que foram aprovados neste período? São muitos instrumentos que foram, por exemplo, eu falaria do quadro cambial, legislação cambial. A legislação cambial é muito importante para um país como o nosso. É importante em toda a parte do mundo, mas nós que temos ainda algumas restrições em termos de moeda disponível, moeda externa disponível, a legislação cambial sofreu uma evolução boa, mas ainda não é o ideal. Okay. O que está a acontecer agora, há uma lei cambial, deixa-se a regulamentação ao Banco de Moçambique, mas depois o processo de consulta e intervenção do setor privado na consulta não é o mais ajustado. Okay. E algumas restrições, por exemplo, fluxo de entrada de capital no país, ainda não é aquilo que seria o desejável. É certo que agora há a preocupação de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, é relevante, mas há uma série de ações que hoje estão sob a alçada do Banco de Moçambique, do Banco Central, que poderiam perfeitamente estar na alçada dos bancos comerciais. Legislação laboral. É muito importante a legislação laboral. Okay. E soubemos que houve
evolução. Agora temos uma nova lei de trabalho que flexibiliza as relações laborais e estabelecendo um equilíbrio melhor, tendo em conta a economia de mercado. Mas poderia citar muitos outros exemplos. Ok. A relação sobre parcerias público-privadas. Ok. É um instrumento muito importante para o nosso também país. surge neste período, portanto, depois da liberalização. Exatamente, Sim. exatamente.